Olá pessoal, mais uma vez pensando direito e fazer alguns vídeos sobre direito constitucional, né? A importância do direito constitucional para estudante de direito, principalmente nesse problema de pandemia, né? Então pensei como bolar uma coisa que ficasse mais fácil, que fosse mais acessível e que todo mundo pudesse aprender aos pouquinhos. Então assim, eu vou começar com direitos dos princípios fundamentais, né? Que é o título 1 da Constituição, artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal, incluindo o Estado Democrático de Direito, e tem como seus fundamentos a soberania, que só a União tem, a cidadania, né, que somos nós que temos e elegemos através dos votos. Na medida como nós somos eleitores, nós somos cidadãos, né, passamos a ser cidadão. A dignidade da pessoa humana, que é super importante, que vai incluir desde o racismo a tudo que seja digno e íntegro para a dignidade da pessoa humana. Os valores sociais do trabalho é a livre iniciativa. Pensando direitinho, o que são valores sociais e a livre iniciativa? Ou seja, cada pessoa é livre para escolher a profissão que deseja, desde que cumprido o regulamento de cada profissão. Não é isso o que aquela profissão exige para poder exercer, mas a escolha é livre. Pluralismo político, ou seja, nós não temos só um partido, nós temos uma diversidade de partidos, nós temos uma diversidade de ideologias, né, que são expostas, que são criadas, desde que esteja para se candidatar, tem que estar afiliado a um partido. Ou seja, de vez em quando eu vou dando esses flashezinhos para não ficar aquele decoreba, porque a gente quando estuda tem aquela sensação assim de que eu vou decorar isso, eu decorar aquilo. Não. Se você decorar tentando entender quais são os princípios, quais são os fundamentos, então assim, um dos fundamentos ele está envolvido com valores. Observou que valores são todos subjetivos. O que é que a Constituição ela traz em termos de subjetividade dos valores constitucionais para que uma nação seja seguida? Então, vem um parágrafo único do mesmo artigo, do artigo 1º, que todo poder emana do povo e exerce por meio de representação eleitos diretamente no termo dessa Constituição. O que isso quer dizer? Né? Que nós é que temos o poder, embora não reconhecermos o verdadeiro poder que nós temos, mas nós somos as pessoas que temos o poder, porque nós é que colocamos o representante lá. Né, de forma direta, ou seja, não existe eleições indiretas, né, porque antes existiam as eleições indiretas que votavam no Congresso Nacional. É isso que a última eleição foi com Paulo Maluf, Tancredo Neves. E da Constituição de 88 quebrou esses paradigmas. Artigo 2º. São poderes da União independente e harmônica de si, legislativo, executivo e judiciário. Aí você pega e diz, não, mas isso eu sei, eu decoro. E a função de cada um? O que seria o legislativo? O legislativo já está dizendo, legislar. Muitas vezes ele legisla, mas não quer dizer que ele só legisla. Ele faz as suas funções típicas, que é legislar, mas tem suas funções atípicas administrativas, como o próprio regulamento do Congresso Nacional. Isso é função atípica, quando eles fazem isso. E a sua função típica é justamente o que ele exerce. O executivo, sua função típica é trabalhar, fazer com que as políticas sejam efetivadas. Através de quê? Do presidente, do governador, do prefeito. Mas isso não quer dizer que não tenha sua função atípica. Um exemplo significa os decretos, os decretos executivos. Principalmente nesse período de pandemia, a gente viu muito decreto dado pelo governador, pelos prefeitos. Decretos executivos são privativos de chefe de Estado. Chefe de Estado no sentido de chefe do Poder Executivo, tanto no âmbito municipal, estadual ou federal. E o Judiciário é a mesma coisa. Sua função é julgar, mas existe a função atípica dele, que é administrar. Então, vamos agora para o artigo 3º, que é artigo 3º, constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí você vê, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional. E o que isso nos remete? Eita, garantir, construir, o que eu vejo de verbo é objetivo. Mas se eu substantivar,
Eu vou colocar assim: a construção da sociedade justa e solidária deixou de ser o objetivo? Não, continua sendo. Então, assim, o que eu sugiro? Observar o que é concreto, o que se pode se realizar, o que se tem como ideal para se construir uma nação. Então, isso passa a ser seus objetivos. Então, vamos ver. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, né? Então, assegurar o desenvolvimento nacional, né? O desenvolvimento o desenvolvimento nacional também não deixa de ser. Então, muito cuidado, prestar muito bem atenção. Erradicar a pobreza, erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais. Minha gente, fique bem claro, o Brasil é um país continental, o país tem uma dimensão imensa. Então, assim, os problemas que estão relacionados no Nordeste, ou seja, em Recife, né, que é a minha cidade, não vai ser o mesmo de São Paulo, não vai ser o mesmo de Minas, não vai ser o mesmo de Porto Alegre, não vai ser o mesmo da região ribeirinha, em Manaus. Cada cidade vai ter sua singularidade. Então, quando ele diz assim, dificuldades regionais, para que ali seja, através de indicadores, seja a questão de recursos, seja passado diretamente para esses entes federados através de indicadores, né? Então, diminuir as desigualdades sociais e regionais. Quando pensar em social, pensar em regional, que cada um tem sua singularidade. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, a gente vai ver que os artigos posteriores da Constituição, ele vai dizer concessão de asilo político, né? Então, assim, quando é que o Brasil concede asilo político? Geralmente em caso de discriminação, não é isso? Então, tem que se observar nisso, tem que ver que é caso de discriminação por raça, sexo, idade, convicção religiosa, convicção política, né? Então, isso tudo o Brasil está disposto a acolher. Então, a promoção do bem de todos. Artigo 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Agora vai entrar a parte dos tratados internacionais, das convenções, dos protocolos, né? E observando que esses protocolos são todos anteriores à Constituição, né? A OEA foi antes, a Convenção de Viena foi também antes, o protocolo da Costa Rica, tudo antes, né? A Declaração Universal que foi criada em 48, os protocolos que foram criados, políticos, sociais e econômicos foram criados em 66, ou seja, tudo isso foi anterior à Constituição. Então, a Constituição, quando ela foi se constituir, ela se constituiu como eram esses protocolos, como eram esses protocolos que o Brasil é signatário. Então, na hora de criar uma Constituição cidadã, né, com a Constituição de 88 é conhecida como a Constituição Cidadã, foram observados todos esses critérios. Então, muita coisa que tem aqui, ele é fundamento de um dos protocolos, né, da Declaração Universal, principalmente dos Direitos Humanos. A independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, a não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos, o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. Voltando novamente, minha gente, prestar bem atenção. O Brasil concede asilo político por pessoas que sofreram discriminação com relação à convicção religiosa ou por questão de catástrofe, coisas emergenciais que vem acontecer. A questão de crime comum que a gente vem tratar posteriormente, que vem na Constituição, isso aí o Brasil não dá asilo político. A concessão de asilo político é dada para essas pessoas que sofrem discriminação. Ou seja, observando que a Constituição ela é toda costurada, ela é toda emaranhada. Um artigo remete ao outro, o outro artigo remete ao outro. Então, aprendendo bem, analisando, conhecendo, você pode até matar questões, né, que a gente estuda para concurso, sempre para concurso, está matando questões voltadas para isso. E muita gente deixa de ver esse artigo primeiro,
que é esse artigo 1º ao 4º, que como se diz, é como se fosse crucial, né, para o desenvolvimento de uma Constituição, embora muitas pessoas não conheçam, né? Então, vamos para o parágrafo 1 do artigo 4º. Então, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos na América Latina, visando a formação de uma das comunidades latino-americanas de nações. Ou seja, o que é? Visando a formação de uma comunidade latino-americana. Quem lembra disso? Né? Então, isso aí é um dos blocos econômicos, ele remete a uns blocos econômicos, ao Mercosul. Então, depois que foi criada a Constituição, criou-se o Mercosul. Então, assim, teria que ter uma aula específica para falar o que era Mercosul, para dar um entendimento. Então, minha gente, tudo que acontece está ligado na Constituição. Quem tem uma base de direito constitucional terá uma grande chance de fazer boas provas de concurso, principalmente para quem está iniciando. Que está iniciando na área jurídica, vai ter grande facilidade de se entender bem em direito constitucional. Então é isso, gente. Nesse momento de pandemia, pensando direitinho, observei como é que eu tinha que dar essa contribuição, né? E para mim, né? Porque a vida o conhecimento é uma via de mão dupla. A gente sempre está pesquisando, sempre está procurando para ver o que é que pode interagir melhor. Então, a vocês, um beijo. Quem gostou, não deixe de dar seu like, gostou, entendeu? Críticas construtivas também serão bem aceitas. E com certeza, com o passar, virão mais vídeos e melhores, né? Então, tchau, tchau.